Bom, falando sobre essa disputa em São Paulo, acho importante a gente trazer também esses dados da pesquisa Datafolha. E falando sobre, ainda falando sobre Marçal, né, e sobre o impacto do voto bolsonarista. Isso tem sido muito estudado, né, pelos analistas políticos, e é muito curioso quando você vê os dados sendo apresentados em números, em pesquisas de intenção de voto. E foi o que aconteceu com o Datafolha. As intenções de voto em Pablo Marçal cresceram entre os eleitores de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, que são padrinhos políticos, não de Marçal, mas de Ricardo Nunes, o atual prefeito. Segundo o Datafolha, Marçal conquistou até agora 29% das preferências entre os eleitores que escolheram Bolsonaro em 2022. Eram 22% no levantamento anterior, ou seja, está subindo. Marçal tem conquistado aí o voto bolsonarista de uma pesquisa para outra, segundo essa análise através dos números e da pesquisa do Datafolha. Marçal conta ainda com 25% das intenções de voto entre os que elegeram o governador, ante 19% registrados no mês passado. Ricardo Nunes, por outro lado, oscilou negativamente entre os apoiadores de Bolsonaro. Caiu de 42% para 38%. Entre os eleitores de Tarcísio, ele foi de 40% para 42% nas intenções de voto. A pesquisa da Datafolha também revela a diferença dos votos das mulheres e dos homens, né? Em relação, por exemplo, ao voto do Marçal, isso é muito claro. O voto massivo dele, realmente, o maior quantidade de votos são dos homens, né? 20%. Em relação às mulheres, eu acho que é 8%. Em Marçal, a gente vê a diferença aí, e também quando se vê o recorte entre brancos e pretos. Por que é importante, Sakamoto, olhar, né, a tendência de voto, a intenção de voto através do perfil do eleitor daquele candidato? Como que a gente pode definir o que tem acontecido em Marçal? Quem é o eleitor de Pablo Marçal? Fabiola, o eleitor de Pablo Marçal é o bolsonarista, né? Inclusive, essa separação entre gêneros, né, masculino e feminino, mostra também. O presidente Jair Bolsonaro sempre teve uma votação menor entre as mulheres, dado comportamento violento, dadas as declarações, e no próprio debate da TV Bandeirantes, se a gente viu, na verdade, determinados comportamentos de Pablo Marçal, principalmente na relação com a candidata Tabata Amaral, né, reduzindo-a, né, atacando de uma forma pessoal e não programática, né, que também afasta mulheres, né? Afasta esse tipo de comportamento, afasta o eleitorado feminino, né? Esse comportamento mais agressivo, né? Enquanto isso, ele acaba atraindo uma parte do eleitorado masculino que acha que tiro, porrada e bomba é a solução para tudo neste mundo. O que que acontece no caso do Marçal especialmente, aí é uma coisa que é um complicador para o prefeito Ricardo Nunes, que é o seguinte, é claro que na eleição, vai fazer, por mais que tenha aquela pesquisa, olha, importa muito, importa pouco, discute quanto, na verdade, vão importar o apadrinhamento na eleição municipal, mas tem o seu valor, tem o seu peso. Então, é claro que o Boulos vai colar que nem carrapicho na figura do Lula na hora que começar a propaganda eleitoral em rádio e TV. Basicamente, ele vai tentar fazer o quê? Transferência, né? Da mesma forma que aconteceu com o prefeito o ex-prefeito Fernando Haddad, o ministro Fernando Haddad, na eleição estadual, que também o voto dele teve equiparado ao voto do Lula, né? Então, o Boulos vai tentar, até para poder crescer em áreas em que o Boulos não é tão forte, determinadas áreas de São Paulo. Ele vai colar nele e contar com a ajuda de Marta Suplicy, que tem um bom recall nessas regiões. A questão é que o prefeito Ricardo Nunes está no meio numa saia justa. Ele precisa do voto bolsonarista, ele precisa do piso bolsonarista em São Paulo, mas ele tem medo do teto bolsonarista em São Paulo. Ele precisa do piso, mas ele tem medo do teto, porque ele sabe que a rejeição do ex-presidente Jair Bolsonaro é muito maior do que do presidente Lula, ou mesmo do governador Tarcísio de Freitas, na qual o prefeito Ricardo Nunes também vai colar. Só que é o seguinte, ele precisa estar próximo o suficiente do Bolsonaro, mas não tão próximo, né? Para não gerar aquilo. Ele precisa fazer o quê? Mandar um recado para o grupo bolsonarista mais raiz em São Paulo, falar, olha, eu sou Bolsonaro, Bolsonaro sou eu. Mas para o restante da população, ele tem que mais colar no Tarcísio do que no Bolsonaro.
Tá vendo a tarefa complicada? E o Pablo Marçal não tem problema nenhum. Pelo Pablo Marçal, ele ia abraçar que nem carrapicho o Bolsonaro o tempo inteiro. Né? Então, o que que acontece? Se o eleitor do Nunes, né, perceber que o apoio dele é envergonhado ao Bolsonaro, a proximidade dele com o Bolsonaro é envergonhada, ele, para que que ele vai pegar um candidato que tem uma proximidade envergonhada? Ele prefere o candidato que repete ipsis literis o que sai praticamente da boca do próprio Jair. E muitas vezes o Marçal é uma cópia do Jair nesse sentido. No comportamento, no trato, a gente viu no debate, na forma de debater, na forma de fugir dos assuntos, de tudo, né? Nos elementos que estão defendendo. Então, é aquilo, né? Isso, na verdade, esse ponto, ele gera uma preocupação grande para a campanha do Nunes. Ele precisa da proximidade com o Bolsonaro, tanto é que no lançamento da campanha o Bolsonaro falou tudo, mas era mais voltado a uma bolha. Agora, para o grande público, né? Ele sabe que pode gerar uma queda e precisa mais do Tarcísio. Se ele deixar o Jair de lado, sobra o Jair para quem? Para ser usado, mesmo que não queira, né? Mas para ser usado pelo Marçal. Né? Com isso, vai haver aquela discussão. O prefeito Ricardo Nunes é franco favorito, né, para ir para o segundo turno, né? O Pablo Marçal corre por fora. Agora, se o bolsonarismo não estiver com Nunes, né, sobra para Marçal. É difícil imaginar que o presidente Jair Bolsonaro não vai emprestar a imagem dele, não vai atuar. A questão é se o Nunes vai querer esse tipo de atuação mais forte, né? Fabiola, é tanto cálculo que vai ter que ser feito, né? É tanto cálculo, né? O ideal seria o Nunes colar só no Tarcísio, né? Que tem uma visibilidade maior. Mas o bolsonarismo, ele é mais aguerrido, ele é mais atuante, ele tem uma força de rede social. Então, se o Bolsonaro dá uma ordem unida para que os seguidores dele atuem em favor do Nunes, a chance é maior. Mas aí que tá, o Nunes vai ter que fazer valer esse apoio, abraçando quem ele não quer abraçar.